Olá a todos, estamos aqui hoje recebendo a minha querida amiga e parceira Dulce Nascimento para um bate-papo sobre advocacia na mediação. A Dulce Nascimento, que muitos que estão aí já envolvidos com o tema de resolução de conflitos, de negociação, de mediação já conhecem, seja porque vários de vocês já foram alunos nos cursos e nas iniciativas da Dulce, porque acompanharam o trabalho dela em diversos eventos, né? Mas a Dulce é aquele presente que nós recebemos de Portugal, né? Vindo direto aqui para as Minas Gerais, para Belo Horizonte, e que construiu a sua trajetória aqui no Brasil de forma brilhante, né? Trajetória essa que ela começou ainda lá em Portugal, com um percurso muito interessante dentro dos métodos de resolução de conflitos. A gente costuma, quando eu e a Dulce a gente conversa, a gente costuma ficar até surpreso com tanto de similaridades que a gente vê nos nossos trajetos, as datas dos nossos percursos, elas são muito similares, mas eu queria passar a palavra para você, Dulce, para você falar um pouquinho aí sobre esse seu caminho, né? Eu acho que aí você tem condição de avaliar desses passos aí, aqueles que você considera que foram mais importantes para determinar aí a sua formação e para você chegar hoje onde você chegou, com o nome que você conquistou aí no mercado, né? Principalmente, eu queria que você falasse para a gente sobre a perspectiva para além do mediador, né? Eu acho que todo mundo conhece o seu trabalho na mediação, a gente associa muito o trabalho de quem fala de mediação com o trabalho como mediador, mas você nos últimos tempos, aí, nos últimos anos, percebeu a importância, até para que o trabalho dos mediadores seja valorizado, trabalhar também e desenvolver o trabalho dos advogados na mediação, que é o tema do nosso bate-papo hoje. Mas eu queria começar com você falando um pouquinho dessa sua trajetória. E você que além de mediadora, também é advogada, também tem experiência com negociação, com várias ferramentas aí de resolução de disputas. Conta para a gente um pouquinho aí do seu percurso, por favor. Bom, Leandro, em primeiro lugar, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, sendo que estou em casa, porque estar com você e estar na PUC é de facto algo que é muito importante para mim e para todos aqueles que nos ouvem, que nos escutam para além disso, e falar de advocacia na mediação é muito importante para mim, porque quando eu descobri a mediação, isto foi no ano de 2002, 2003, eu era advogada e eu era uma advogada que eu me sentia uma advogada diferente, porque eu era uma advogada litigante, eu era uma advogada de barra, de contencioso, eu fazia muito não só direito empresarial, como também direito de contratos e também família, e aquilo que acontecia era que no escritório, de uma forma geral, quando era necessário fazer alguma negociação entre pessoas que tinham ali barreiras à comunicação ou entre impasses, por regra eu era chamada. Mas quando eu descobri essa formação que eu na altura fiz em mediação, eu descobri que de facto eu era perfeita desconhecedora de uma série de assuntos que eu necessitava de complementar na minha formação. E quando eu tive essa oportunidade, eu descobri que eu sabia comunicar intuitivamente, eu sabia negociar intuitivamente e eu também sabia do conflito de uma forma curta. Isto é, eram necessários complementos na minha formação. Eu acabando essa minha formação, eu pensei, os advogados todos têm que conhecer isto, porque nós estamos a desperdiçar negócio enquanto advogados, porque só estamos a olhar para uma faixa da possibilidade da nossa atividade quando, na verdade, nós temos uma abundância de oportunidades de advogar. Não só a advocacia preventiva, mas também uma advocacia que seja uma advocacia consensual, isto é, que utilize terceiros que não vão dar a decisão, mas que vão auxiliar os intervenientes a ultrapassar obstáculos, a ultrapassar barreiras. E aí, lá pelos anos de 2005, 2006, eu iniciei um projeto ainda em Portugal, que era a importância do advogado na mediação. Mas por conta da formação muito tradicional e por conta de uma cultura também mais conservadora, foi muito difícil. Muitas das vezes eu sentia-me uma verdadeira advogada alienígena, um ET,
porque eu falava sobre métodos consensuais no sentido de vamos levar os nossos clientes para uma mediação, e aquilo que me diziam eram não, nós não conseguimos negociar, não há conversa possível. Então essas barreiras, elas já existiam ali. Aí eu desenvolvi a minha atividade e em 2007 foi quando eu iniciei o concurso para ser juíza de proximidade em Portugal. E aí foi muito curioso, porque na qualidade de juíza que eu desempenhei, os advogados já me escutavam. Isto é, quando eu chegava e dizia, olha, aqui no tribunal existe uma etapa prévia, que é o processo de mediação, que em Portugal é totalmente voluntário, mas que vocês teriam grandes ganhos se vocês ali fossem, aí eles já me escutavam e já começaram a ir. Então, Santa Maria da Feira, que foi o lugar onde eu fui juíza, foi de facto um lugar onde eu consegui trabalhar a advocacia e fiz vários eventos e vários trabalhos, e os advogados dali, eles começaram a introduzir na sua cultura essa prática de irem ao processo de mediação e, enquanto advogados, terem eles, profissionais do direito, protagonismo no meio desse processo. Por diversas razões, sendo a principal que, apesar de eu acreditar na justiça de proximidade, o sistema judiciário ele é muito burocrático. Aquilo que eu sentia foi que, aquilo que eu senti, melhor dizendo, foi que eu não estava a dar todo o potencial que eu poderia entregar. E essa foi a razão pela qual eu decidi vir para o Brasil, ou uma das razões pelas quais eu decidi vir para o Brasil, e aqui trabalhar com esses métodos consensuais. Ao início ainda não havia muita qualificação de mediadores privados, havia sim alguma já qualificação de mediadores judiciais, e foi com uma grata surpresa que eu conheci o presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem na altura da OAB de Minas Gerais, Leandro Renault, e eu fiquei absolutamente não só encantada, como surpreendida pela acolhida que a OAB do Brasil ela estava a dar ao tema. Então, de facto, chegando aqui, eu não mais saí. Inicialmente começámos a trabalhar na questão da capacitação de mediadores, mas cada vez mais a minha sensação é de que o processo de mediação ele só tem futuro se os advogados entenderem que ele é um lugar onde eles, advogados, podem estar, precisam de estar e têm ali um protagonismo para desenvolver. E foi aí que eu resgatei aquilo que era o meu projeto lá de Portugal da importância do advogado na mediação, desenvolvi a questão da advocacia consensual, das diversas vias em que o advogado pode atuar e, em especial, o processo de mediação que tem muitas especificidades. Muito bem. Então, seu trajeto ele veio para te levar, de fato, a esse momento que você está, né, Dulce? E dentro desse seu percurso e o que você sentiu lá atrás, em Portugal, ou mesmo quando você chegou aqui no Brasil, do que você identificou naquele momento inicial e agora, você consegue perceber algum avanço? Você identifica uma mudança de postura? E nesse sentido eu acho interessante até comentar, porque quando eu lembro muito bem quando a gente começava a falar sobre arbitragem, sobre mediação aqui no Brasil, a OAB era uma das entidades que ela tinha os dois pés atrás com esses institutos, né? Que sempre houve aquela visão da OAB de que ela tinha que proteger os interesses dos seus associados, dos advogados, e que dentro dessa perspectiva, esses métodos extrajudiciais eram vistos no início como um problema para os advogados, ia tirar campo de trabalho deles, ia fazer com que eles perdessem o espaço e a remuneração deles. Então isso era uma visão lá do começo, né? E que não pegava só mediação, pegava arbitragem, pegava tudo que era método extrajudicial, ou seja, o advogado ele foi formado e ele aprendeu para atuar no judiciário. Se você me fala que os conflitos vão ser resolvidos fora do judiciário, o advogado ele vai perder espaço, ele vai perder chance de atuar e portanto, ter sua profissão sendo valorizada. Isso mudou? Qual que é a sua visão hoje? Você que, inclusive, fez um trabalho, continua fazendo um trabalho muito bacana dentro da OAB de Minas, você fez muito bem e tem feito isso com parcerias em outras OABs. Qual que é a sua visão dessa evolução aí?
Se você quiser falar um pouquinho também do que você percebeu de mudança em Portugal, acho que é interessante para a gente fazer esse paralelo, né? Sim. Mas É conta muito pra gente. interessante. Olha, é assim, eu só posso dizer que eu me sinto não só um enorme orgulho, mas uma privilegiada de estar a vivenciar um momento histórico que nós temos. Porque é que eu te digo isto? Lá em 2006, como eu te falei, quando se falava em 2006, não, um pouquinho antes, quando se falava em Portugal em mediação, aquilo que foi a propaganda, ou seja, aquilo que foi a publicidade que a Ordem dos Advogados de lá fez, era: não vá à mediação sem o seu advogado, não abdique dos seus direitos. Então, havia um movimento da Ordem muito resistente à mediação, com a percepção errada, equivocada, de que a mediação iria retirar mercado ao advogado. E isso, de facto, era algo que existia lá. Na altura, quando eu comecei a fazer o meu percurso da minha capacitação, eu lembro de ter perguntado ao meu mestre, ao meu guru, como é que ele viria a mediação, como é que ele enxergava a mediação como profissão. E ele disse-me na altura: Dulce, se daqui a 10, 15 anos houver conhecimento da mediação como um processo, nós já evoluímos muito. E porquê é que eu estou a trazer isto? Porque quando nós agora passamos aqui para o Brasil, em 2015, não só o Brasil colocou a mediação dentro do Código de Processo Civil como uma etapa obrigatória do processo judicial, como também o legislador brasileiro, através da lei de mediação, ele regulamentou a mediação extrajudicial, ou seja, a mediação privada, e a mediação envolvendo entes públicos. E foi tão ousado o legislador brasileiro que ele, já lá em 2015, quando elaborou a lei, ele pensou na mediação online, na mediação através dos métodos de comunicação, de qualquer meio de comunicação é possível para fazer a mediação. O que é que eu quero dizer com isto? Aí, mais questões que eu acho importante nós termos presentes por conta de ver quanto evoluímos, tá? 2015, a reestruturação do próprio Código de Ética e Deontologia da OAB, onde se reforça que os honorários advocatícios, eles se mantêm os mesmos, independente da resolução ser por via judicial ou ser por via consensual. Então, um reforço aí também. Em 2017, fruto da minha proposta no Congresso Nacional, na Conferência Nacional da Advocacia do Conselho Federal, a introdução dessas matérias na prova da OAB. A outra questão também é a introdução obrigatória dessa matéria nas grades curriculares de Direito. Ou seja, aquilo que, no meu entender, nós estamos a trabalhar nós estamos a trabalhar pela mudança dessa cultura, pela construção de um novo advogado, que é um advogado diferenciado, é um advogado multidisciplinar, é um advogado que ele precisa de ter uma visão agregadora, em relação àquilo que são as suas várias funções, preventiva, de gestão, de desenho de formas de gestão e resolução de conflitos, de ele próprio resolver o conflito através de uma negociação diferenciada, ou antes dele judicializar ou antes dele solicitar uma arbitragem, ele ainda ter a possibilidade de fazer ou melhor, de solicitar uma intervenção de um mediador ou de um conciliador ou de outros profissionais. E por isso eu vejo que, de facto, nós já evoluímos assim enormemente. Em especial, o Brasil em particular, onde nós temos um ordenamento jurídico onde ele, por razões até históricas, ele diferencia o processo de mediação do processo de conciliação, e ele tem essas duas figuras dentro do seu ordenamento jurídico. Sabemos que em outros lugares isso não existe da forma como existe aqui, e em relação a isso, aquilo que eu entendo é que nós precisamos de tratar com carinho essa história que foi construída aqui. O Brasil, não só em termos dos seus ordenamentos jurídicos, mas da sua própria experiência, ao nível de uma série de projetos, uma série de dinâmicas e de atividades em várias áreas da mediação, ele é case study, ele é estudo de caso em outros países. E por isso é muito importante, eu sei que nem sempre é fácil,
nós olharmos para dentro e darmos valor àquilo que construímos, mas aquilo que aconteceu, por exemplo, em Portugal, foi fruto de uma grande influência daquilo que já vinha acontecendo no Brasil. Assim como a lei brasileira e o Código de Processo Civil, ele também sofreu influências do ordenamento jurídico português. Então, há aqui uma complementariedade e uma influência por um lado e por outro, que é necessário registrar e que é necessário também evidenciar, mas eu diria, assim, que aquilo que eu achava que talvez daqui a 20 anos fosse acontecer, já está a acontecer. E isso significa que o mundo está a correr muito rápido, tudo está mais acelerado e nós agora já estamos a ver esse crescimento. Eu no início ali a meio de março, quando nós passámos por esta situação desta transformação que estamos a vivenciar, eu escrevi uma frase que é: o judiciário está de quarentena, assim como o advogado litigante, o advogado do contencioso. Mas o advogado consensual, ele é imune a este vírus, ele não precisa exclusivamente do judiciário. E com isso eu não estou a dizer que o judiciário deve desaparecer, muito pelo contrário. Aquilo que eu venho trazendo é: existem várias vias e essas vias precisam de ser todas elas do conhecimento do profissional da advocacia. E isso hoje parece-me que está a ficar cada vez mais claro. Bem, tem uma questão que eu acho que é importante a gente trazer, Dulce, que é o seguinte: é muito dessa resistência que a gente enfrentou lá atrás, seja em Portugal, seja no Brasil, vem do desconhecimento, né? Do medo do desconhecido, e que, de alguma maneira, a gente conseguiu caminhar muito, né? Eu acho que hoje, quem faz um curso de Direito, quem está advogando, não tem mais como a gente imaginar que a pessoa não tem ouvido falar de mediação e não tenha, pelo menos, tido a mínima curiosidade de procurar saber o que é isso, né? Sobretudo porque, como você falou, a lei de mediação, o Código de Processo Civil 2015, eles tornam necessário todo mundo que atua com conflitos, que atua, sobretudo, com o judiciário, que conheça esses métodos, né? Mas hoje, sendo bem atual, hoje, qual é a sua visão do que ainda falta? Ou seja, quais são aqueles desafios, aqueles medos, aqueles receios que, apesar da gente já ter conseguido avançar muito, a gente ainda precisa falar sobre, a gente ainda precisa discutir, a gente ainda precisa mostrar para esses futuros advogados, estudantes de direito, aqueles que já são advogados, que ainda têm um medo, têm uma resistência em relação aos métodos consensuais de maneira geral, especificamente a mediação. Quais são os maiores medos que você ainda sente, ainda percebe que existem hoje, quando você conversa com seus alunos, com colegas, quando as pessoas te procuram, comentam com você? O que você está sentindo hoje ainda de, poxa, medo, não sei se eu quero mexer com isso, não? Essa pergunta é muito desafiante, Leandro, porque eu sinto que ela tem de ver com o ser humano no seu todo. Isto é, se nós olharmos para a nossa educação, desde pequenos, nós sempre fomos estimulados a que um terceiro decide por nós. E aquilo que nós estamos aqui a falar é da proposta de um processo onde nós vamos ter essa autonomia, nós vamos ter essa liberdade e, consequentemente, nós vamos assumir responsabilidade pelas nossas decisões. E nem todas as pessoas estão dispostas e nem todas as pessoas estão preparadas para isso. Nesse sentido, eu diria que o maior desafio e a maior resistência ainda continua a ser o ser humano e a tendência que normalmente nós temos de que é muito mais confortável eu delegar ao outro para ele decidir por mim e eu depois lhe poder apontar o dedo. E isso eu diria que é aquilo onde nós ainda temos que investir muito. E isso nós estamos a falar de investir na transformação social. Nós estamos a falar de investir na transformação da cabeça das pessoas. Eu recordo, trazendo aqui um exemplo, em termos da educação dos nossos filhos. A minha filha frequentou um colégio onde o ensino era um ensino construtivista, era um ensino que ela fazia parte da construção do seu próprio saber,
E numa determinada altura em que ela tinha 14 anos, ela disse-me que ela não estava pronta para assumir a sua liberdade. Ou seja, ela precisava que o professor lhe desse deveres, porque ela não estava pronta para ela assumir essa responsabilidade. E por isso eu vejo que ainda há alguma resistência e que ainda vai haver essa resistência. E aí aquilo que eu coloco é uma questão de viver ou sobreviver. Isto é, o que é que as pessoas querem hoje em dia? E talvez esta situação que nós estamos todos vivendo, e quando eu digo todos estou a falar numa questão global, ela vem reforçar a necessidade de nós nos questionarmos sobre isso. Nós queremos viver ou nós precisamos de sobreviver? Porque hoje em dia a sobrevivência, ela não pode mais esperar pela decisão do outro. Nós temos, por exemplo, o judiciário que tem uma série de prazos, uma série de audiências que não estão a acontecer. Até que ponto é que empresas, famílias, instituições vão conseguir sobreviver se elas continuarem à espera desse terceiro que decida a vida delas por elas? E a questão aqui é que elas têm que entender que elas têm o livre-arbítrio, ou seja, elas têm a possibilidade de escolher. E dentro dessa escolha, elas podem, de facto, escolher alguém que lhes vai dizer que elas têm de ceder para conseguirem alcançar um resultado rápido, mas também elas vão poder saber que elas têm outros processos, como é o processo de mediação, que ele é, de alguma forma, mais demorado do que, por exemplo, uma conciliação, mas ali elas não vão ter de ceder, elas vão ter a oportunidade de haver não só a construção do entendimento, mas também o discernimento sobre as várias escolhas, as várias opções que podem ser construídas, sendo que com o auxílio desse terceiro mediador se podem chegar à conclusão de construir soluções nunca antes imaginadas como eventualmente possíveis. E isso significa que nós estamos a viver a transformação da humanidade. Talvez por isso seja tão difícil para nós de enxergarmos o que é que está a acontecer. Porque eu dizia isto lá atrás, nas minhas aulas, antes de nós imaginarmos que tudo isto ia acontecer, que eu de alguma forma sentia que nós estávamos no olho do furacão. E quando nós estamos no olho do furacão, nós queremos o quê? Sobreviver, agarrar às paredes, ver se nós não somos consumidos, ver se de facto conseguimos ter oxigênio, e com isso nós não conseguimos enxergar o todo, não é? Então, da mesma forma, talvez daqui a 10, 15, 20, 40, 50 anos, quando se falar deste momento, e este momento não começou agora, este momento, se nós formos ver, Mary Parker Follett já é do século passado. Então, este movimento já é um movimento que tem dezenas, centenas de anos. E que nós estamos onde? Nós estamos naquela virada, não é? Nós estamos na virada da chave. Nós estamos, de facto, num momento em que nada mais vai ser como era antes. E isso também se aplica aos métodos de resolução de conflitos. E aí é interessante, né, Dulce, porque isso envolve uma mudança cultural muito grande, né, de você se adequar a essa nova realidade. E isso nos traz para uma outra mudança também, que é um outro desafio que a gente enfrenta e que para o advogado ainda causa mais estranheza, talvez um pouco mais de medo, que é o movimento do judicial para o extrajudicial, né? Porque não é só de mudar de método, porque hoje o judiciário também entrou nessa onda do tribunal multiportas, você consegue fazer conciliação, consegue fazer mediação, conciliação, consegue ter os juizados especiais, né? Ou seja, você tem várias possibilidades, mas ainda sob o manto do Estado, ainda com o poder judiciário ali. Quando a gente fala para as pessoas, olha, em vez de você distribuir uma ação no judiciário e ir para um contencioso judicial, vão para mediação. Ah, então tá aí lá no Sejusc, fazer uma mediação judicial? Não, uma mediação numa câmara privada ou com um mediador ad hoc, ou seja, você de fato sair da estrutura do judiciário, de fato sair do olhar do Estado ali, acompanhando tudo, seja, para as pessoas. Esse é o momento que ainda vem com maior dificuldade, né? Como é que você vê isso? As pessoas têm dado conta de não só de escolher outros métodos, mas de escolher
fazer e usar esses métodos fora do judiciário? É muito a questão de sair da caixa, não é? Sair da zona de conforto. Em primeiro lugar, uma das questões que eu vejo na advocacia é que uma das nossas defesas, mas também um dos nossos desafios é o facto de nós termos o quê? A obrigação de meio e não a obrigação de resultado. Quando nós temos a obrigação de meio e vamos ao mundo do judiciário, o judiciário vai dar o resultado. Então, nós não damos o meio, mas o judiciário dá. Quando nós estamos a fazer este movimento para sair totalmente do judiciário e ir a uma câmara privada ou ir a um mediador ad hoc, nós estamos a dizer que nós damos uma obrigação de meio e que estamos a escolher um processo que também é um processo de meio, porque a mediação ela só vai dar um resultado se todos os intervenientes assim decidirem fazê-lo, assim o decidirem construir. E aí aquilo que eu verifico é que nós precisamos de encontrar este rito, ou seja, assim como o advogado tinha o rito do judiciário e isso passou a ser prática do seu dia-a-dia, agora nós temos que encontrar um outro rito, seja através de uma câmara onde nós vamos ter um serviço mais personalizado, onde nós vamos ter o café, onde nós vamos ter o biscoito, onde nós vamos ter uma sala com um conforto diferente, seja através de uma mediação ad hoc, que também ela nos traz outras possibilidades e outras disponibilidades, e seja mesmo em termos de uma mediação online. Então, tudo isso são mudanças que estão a acontecer muito rápido, estão de facto a ser muito céleres e neste momento aquilo que está, digamos assim, notório para mim é que vai sobreviver quem tiver maior capacidade de adaptação, não é quem tiver mais força. E isso é também uma resposta a essa questão do judiciário e dos meios consensuais. O judiciário é força, os outros meios, nomeadamente os meios consensuais, eles são aqueles que exigem que uma pessoa se adapte a eles para conseguir um resultado diferenciado. E com isso nós vamos começar a trabalhar o quê? Eu acredito, Leandro, que nós vamos começar a trabalhar de facto o ser humano. Nós vamos começar a trabalhar que quando existem relações, quando existem relacionamentos, existe emoção. E isso é claro, em especial nas mediações empresariais, em que quando o empresário contrata, ele contrata, óbvio, com base naquela proposta do orçamento que recebeu para contratar um fornecedor, com base na proposta que recebeu para contratar um funcionário, mas essencialmente ele contrata por empatia, ele contrata porque ficou com uma boa impressão daquela pessoa. E a boa impressão é uma questão subjetiva, não é? E quando depois existem situações onde aquilo que vai acontecer é, de alguma forma, uma situação de um constrangimento, uma situação de um descumprimento contratual, uma situação de uma violação da confiança, isso vai trazer o quê? Isso vai gerar necessariamente questões relacionais. E são essas questões subjetivas que hoje começam a ter voz e começam a ter lugar para serem trabalhadas. E trazer isso para a mesa do advogado, que é o cara mais objetivo à face da terra, aquele cara que foi formado com provas e aquele cara que tem que subsumir a lei ao facto concreto desde que haja provas para isso, estamos a falar de algo que não é bem assim, não é? Então há essa mudança que implica nós não é cortar relações com o judiciário nem com o processo judicial, mas é de facto entendermos que não é exclusivo. O judiciário não pode, não é sustentável. Não é sustentável, ou seja, não vai sobreviver se nós continuarmos a levar tudo para ele. Ele precisa de existir, mas ele precisa de existir com ar, com oxigênio para ele cumprir com a sua função, e a sua função é interpretar a lei e aplicar a lei ao caso concreto. O sistema é um sistema de civil law, existem leis, existe um ordenamento jurídico que precisa de ser interpretado e aplicado, e é isso que se espera do judiciário. Então, é necessário ter muita clareza sobre isso, e eu diria que esse é um dos papéis fundamentais da advocacia, fazer essa fiscalização de que isso está a ser cumprido. Excelente, Dulce. Só tenho que te agradecer, né? É uma honra poder ter você na nossa equipe de professores do curso de capacitação
de mediação do IEC, da PUC Minas, né? Que eu espero a gente possa contar com você sempre daqui para frente, né? Como sempre, contamos desde a primeira turma. E eu queria que você desse uma última palavra aí, né? Ou seja, voltada aí para aqueles que estão hoje estudando curso de Direito, ou que já estão aí advogando, estão ouvindo falar dessa mediação, mas que de repente não se veem muito no papel do mediador, né? Como se preparar, como atuar de uma forma mais adequada, né? Você tem feito várias iniciativas aí também super interessantes para exatamente estimular esse debate, né? Que seria aí a chave para essa advocacia aí, né? Para esses futuros advogados? Então, aquilo que eu diria é o seguinte: o estudante de direito, ele precisa de entender que ele tem várias vias, que ele tem vários caminhos que ele pode escolher, e se ele escolher a via da advocacia, dentro da via da advocacia, ele também pode optar por várias formas de ele exercer a sua prática. E dentro dessas vias de consenso que ele pode caminhar, que ele pode construir, ele precisa de saber que ele pode ser advogado, que ele pode ser advogado na mediação e que ele pode ser mediador. Estas três áreas são três áreas distintas, que elas se complementam, mas elas precisam de ser exercidas de uma forma totalmente autónoma. Para isso, aquilo que eu diria é que hoje os alunos de direito, mas também os profissionais que já exercem a sua prática no mundo jurídico, têm algo que no nosso tempo nós não tínhamos, que é acesso à informação de qualidade. Então, existem vários conteúdos de qualidade que eu tenho vindo a partilhar de uma forma totalmente gratuita e que eles estão disponíveis, então basta vocês acessarem, basta vocês verem, basta vocês se integrarem e, essencialmente, serem críticos, se questionarem. Isto é, o aluno, o estudante ou o profissional do direito, ele tem essa capacidade de ler, interpretar e criticar a lei. E é isso que eu espero de todos aqueles que nos estão a ver, que façam essa avaliação, façam esse estudo. Hoje têm vários, como eu disse, vários materiais de qualidade onde eles podem se de facto debruçar e desenvolverem aquilo que é de uma forma crítica e construtiva a construção de diferentes profissões, porque é disso que nós também estamos a falar. Muito bom, te agradeço enormemente. Uma boa semana para você e que a gente aí se encontre rapidamente em outros projetos, como a gente tem aí vários pela frente, porque a gente acredita nas mesmas coisas, a gente fala a mesma língua, a gente tem essa sintonia desde o nosso primeiro encontro e isso, né, me alegra muito poder ver o seu caminho e o seu trajeto e poder estar junto com você nisso tudo. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Leandro. Só tenho a agradecer-te também, de coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.